Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, 15 de março de 2026. A alta dos combustíveis reacende debate sobre fiscalização e transparência no mercado brasileiro. Olha só o tamanho da confusão. Bastou a tensão internacional subir por causa da guerra no Oriente Médio para começar a disparada de preços nos postos aqui no Brasil. Em várias cidades, gasolina e diesel já subiram, e rápido, com a velha justificativa de sempre. O petróleo lá fora aumentou. Mas a história não é tão simples assim. Muita gente voltou a discutir o papel das distribuidoras nesse jogo. A antiga BR Distribuidora, hoje Vibra Energia, foi privatizada entre 2019 e 2021, quando a Petrobras saiu totalmente do controle da empresa. Desde então ficou mais difícil segurar reajustes em momentos de crise internacional. Especialistas lembram que o preço depende de vários fatores: dólar, petróleo e concorrência. Mas o fato é que o consumidor sente primeiro, e sente forte. Vamos falar sem rodeios. O governo Jair Bolsonaro defendia abertamente a agenda de privatizações e levou adiante a saída da Petrobras do controle da BR Distribuidora entre 2019 e 2021. Para isso, colocou na estatal uma direção alinhada ao Planalto e contou com maioria governista no Conselho, o que viabilizou a aprovação do plano de desinvestimento. Agora, com a tensão externa pressionando o petróleo, o brasileiro sente primeiro e sente forte, os preços sobem nas bombas e se espalham pela economia. O diesel pesa diretamente no frete rodoviário, base da logística nacional, e o aumento acaba chegando ao supermercado, pressionando o preço dos alimentos e o custo de vida. Diante do cenário recente, o governo federal reagiu com medidas emergenciais e reforço da fiscalização para conter repasses abusivos e proteger o consumidor. Diante da pressão, o governo Lula correu para agir, zerou impostos federais sobre o diesel e anunciou medidas para tentar frear repasses considerados abusivos. A ideia foi clara: impedir que a guerra lá fora vive inflação aqui dentro. Mas o ponto mais forte veio com o decreto número 12.876 de 2026, que criou regras permanentes para vigiar o mercado de combustíveis. E não é pouca coisa. Agora, a ANP, Senacom, CADE e Receita Federal passam a atuar juntos, trocando dados e acompanhando toda a cadeia, da distribuição até o posto, para identificar aumentos suspeitos, cartelização e até retenção de combustível para forçar alta de preços. Outra mudança importante: postos passam a ser obrigados a deixar claro, na cara do consumidor, quanto estão cobrando e se houve redução por causa de imposto zerado ou subsídio. A intenção é simples: impedir que desconto anunciado nunca chegue à bomba. No fim das contas, o recado do governo foi direto: guerra lá fora não pode virar desculpa automática para abuso aqui dentro. E o episódio reacende um debate antigo: até onde vai o mercado e onde começa a responsabilidade de proteger o consumidor? Nossa preocupação, precisa enfatizar, é com o fato de que a Petrobras não detém mais uma distribuidora importante de combustíveis. A Petrobras, ela era dona da BR Distribuidora e essa companhia foi privatizada. Aconteceu com algumas refinarias também, mas no caso do refino, a Petrobras ainda tem 70% do refino ou mais sob a sua responsabilidade. No caso da distribuição, isso não acontece. Então, nós também, na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser
fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica a abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando normalmente, em plena normalidade. Então é um conjunto de medidas, repito, temporárias, que tem a ver com um estado de alerta em relação ao que está acontecendo no mundo, que não podia mais ser adiado em virtude das notícias que nos chegam sobre o Estreito de Hormuz, sobre redução da produção mundial de petróleo, que caiu, segundo a estimativa da Petrobras, em torno de 5 milhões de barris por dia. Ou seja, nós estamos falando de praticamente 5% da produção mundial de petróleo caiu, né, desde o início do conflito, e nós não podemos, então, adiar mais uma definição. Submetemos ao presidente, os ministros que estão aqui, dentre outros que participaram das reuniões, alguns cenários, e a decisão está sendo anunciada hoje dessa forma, e nós estamos muito confortáveis que com essas medidas, o fortalecimento da ANP, da fiscalização, e com as medidas econômicas tomadas, nós vamos conseguir lograr êxito em, tanto quanto possível, não permitir que os efeitos da guerra afetem o dia a dia do brasileiro, o dia a dia da brasileira. Muito obrigado. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça.